Primeiro, Salmo 1, leremos apenas os versículos 1 até o verso de número 3, a primeira parte desse Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o verso 16. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ainda em Provérbios, no capítulo 3, um pouco adiante, irmãos, apenas os versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Capítulo 13 do livro de Provérbios. Versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Capítulo seguinte, capítulo 23, apenas os versos 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E capítulo 29 do livro de Provérbios, apenas o verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Agora no Novo Testamento, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os
porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Efésios, capítulo 6, apenas o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Critério para o exercício de ofícios eclesiásticos, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7, a segunda parte do versículo, e o verso 8. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Um pouco adiante, irmãos, no capítulo 5, os versos 4 e o verso 8. Verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Capítulo 6, ainda, na primeira carta a Timóteo, apenas o versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Hebreus, capítulo 12, versos 5 ao verso 8. Apenas esta e mais uma passagem. Hebreus capítulo 12, verso 5. Estais esquecidos da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desamines quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler, encontra-se na carta que o presbítero Zoende leu há pouco, primeira carta de João, capítulo 4, apenas os versos 19 ao verso 21. 1 João 4, 19. Não, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, eu quero continuar o estudo que temos realizado já há algumas
semanas, alguns meses, sobre a família, o que é que a Bíblia nos ensina acerca da família cristã. Nosso objetivo é prático, como eu tenho procurado ressaltar, nosso propósito é investigar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a fim de que, com a graça dele e a ação do Espírito Santo no nosso coração, aplicando a sua palavra, seus princípios, seus ensinos à nossa vida, nós possamos viver de conformidade com a vontade de Deus no que diz respeito à nossa vida em família. Os irmãos sabem como a situação é séria, como a situação é grave. Insisto que nós não podemos desprezar os meios de graça que Deus nos tem dado, pelo contrário, devemos zelar pela leitura da palavra, pela frequência aos cultos, pela oração e nos empenhar sinceramente, com a graça de Deus, em praticar essas coisas na nossa vida. E no domingo passado nós começamos a considerar os deveres dos filhos. Primeiro consideramos os direitos dos filhos, eu primeiro estou me dirigindo especialmente aos filhos. E assim, me dirigindo a todos nós, né? Todos nós somos filhos, mas especialmente pensando nos filhos quando eles ainda estão sob a tutela, a orientação e a autoridade dos seus pais ou responsáveis legítimos. E estivemos aqui, só para relembrar os irmãos, considerando que entre os deveres dos filhos está amar os pais, consideramos já, honrar os pais, a Bíblia enfatiza muito isso, obedecer aos pais, e também ser gratos aos pais. E hoje eu quero avançar nesse estudo para no domingo que vem, se Deus permitir, me dirigir aos pais. Quando fizer isso, eu estarei revendo várias dessas orientações, mas da perspectiva dos pais, né? Me dirigindo aos pais, o que eu prefiro fazer diante da responsabilidade maior dos pais do que dos filhos. E dentre os conselhos bíblicos, os princípios bíblicos, o ensino bíblico acerca dos deveres dos filhos, não há como deixar de perceber o ensino bíblico acerca da diligência. É muito comum os filhos reclamarem, murmurarem, quando seus pais atribuem a eles tarefas domésticas. As meninas, tarefas mais pertinentes, e aos meninos também. Ou porque as tarefas são rotineiras, são cansativas, ou porque são pesadas, ou porque são, talvez alguns achem, baixas demais para a enorme capacidade, né, dos filhos. E não é incomum os filhos se queixarem e contenderem com os pais e reclamarem quando os pais atribuem a eles tarefas. E o conselho bíblico é no sentido de que você não deve se queixar nem reclamar das tarefas que os pais atribuem a você. Pelo contrário, deve realizá-las de boa vontade, deve realizá-las da melhor maneira possível. Já comentei aqui com os irmãos que a obediência bíblica não implica apenas em fazer aquilo que é ordenado ou deixar de fazer aquilo que é proibido pelos pais, mas fazer isso com dedicação, com boa vontade e com alegria. Fazer cantando, senão dificilmente agradará a Deus. E aí será pior, que você vai fazer de qualquer maneira, vai ter o trabalho de fazer e ainda não vai agradar a Deus, né? Aí é melhor fazer cantando, porque assim tem o trabalho de fazer, mas vai estar dessa maneira agradando ao Senhor. E como incentivo e encorajamento, lembre que essas tarefas são úteis e absolutamente necessárias para a sua formação, tanto física como intelectual, como emocional, como espiritual. Eu preferiria estar falando para os pais. Vou fazer isso, se Deus permitir, a partir da semana que vem.
Mas, me dirigindo especialmente aos filhos, pense nisso, não pense que essas tarefas elas não têm utilidade, na verdade elas têm muita utilidade para a sua preparação, para a sua formação. Uma criança que não aprende a cumprir com seus deveres, a realizar as suas obrigações, que não aprende a se submeter a essas ordens e não aprende a ter que fazer aquilo que às vezes não gosta de fazer. Muitas vezes na vida nós vamos ter que fazer coisas que nós não apreciamos fazer, que nós não gostamos de fazer. E se vocês não aprenderem desde cedo a serem exercitados nisso, vocês terão grande dificuldade em realizar tarefas mais difíceis, em cumprir responsabilidades e obrigações no futuro. E essas tarefas estão preparando vocês, tanto no aspecto físico, uma criança, uma menina, né, acostumada a varrer casa, se depois tiver que varrer, não tem grande dificuldade. Se nunca varreu uma casa, se for varrer, vai terminar exausta, porque não foi preparada para isso. E é um dos exercícios mais aeróbicos, viu? Que tem, pergunto para as donas de casa, é varrer uma casa, né? Elas terminam pingando, molhadas de suor. E é muito salutar atividades dessa natureza para as crianças, as meninas, os meninos, nos prepara emocionalmente, nos prepara intelectualmente também com as atividades que são feitas e especialmente nos preparam espiritualmente também. Eu, pelo menos, não dou muito valor a pessoas que se tenham como espirituais e que não se dispõem e não dão valor às atividades físicas. Eu confesso aos irmãos que para mim a espiritualidade anda junto com a realização desses deveres. Encontramos várias vezes na Bíblia exortações nesse sentido. Um rapaz espiritual, ele tem que saber trocar um pneu de carro, né? Assim como uma menina espiritual tem que saber varrer uma casa. Essas são atividades absolutamente imprescindíveis e necessárias para o futuro. Muitas vezes, boa parte do nosso tempo é desperdiçado ou utilizado no aprendizado de coisas que serão de pouquíssima utilidade para o futuro. Enquanto que atividades domésticas, tanto para os filhos, os meninos, como para as meninas, que certamente serão úteis para o futuro, são renegadas, são deixadas de lado. E depois, então, vem o sofrimento. A esposa vai sofrer porque o marido, para usar uma linguagem, é um para nada, não sabe fazer nada, não sabe trocar uma lâmpada, não sabe consertar uma energia, não sabe trocar um cano de água, não sabe fazer nada. Ou então o marido vai sofrer com esposas que também não sabem realizar as tarefas mais simples e mais elementares. Podem parecer conselhos pouco espirituais, mas eu asseguro aos irmãos e irmãs que eles são importantíssimos para a vida dos nossos filhos. A Bíblia encoraja a diligência, a Bíblia condena a preguiça, e o livro de Provérbios contém várias admoestações nesse sentido. Eu apenas transcrevi uns 4 ou 5 que desse para uma tela, não encher mais do que uma tela, senão a gente iria embora. Mas o conteúdo bíblico sobre esse assunto é muito amplo. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 12, 9 e 11. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O que lavra a sua terra será falto de pão, mas o que corre será farto de pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso, isso sim. 13,4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta.
14, 23, em todo o trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios 28, 19, o que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Esses provérbios e vários outros provérbios ensinam o valor do trabalho, o valor da diligência, e um filho sábio aprende que com a realização dessas tarefas, ele está sendo preparado, ele está sendo treinado, ele aprende a diligência, e aqueles que são diligentes, naturalmente, depois colherão o fruto do seu trabalho. Naturalmente, pela própria lei natural da vida, tenderão a prosperar na vida, independentemente de outras variáveis, é claro, que também poderão alterar a situação. Mas com relação a isso, a lei natural é o que trabalha, colhe, o que ceifa, colhe. O que ceifa pode até não colher, mas se não ceifar, ele não vai colher com certeza. Então a Bíblia anima e nos encoraja nesse sentido, e aqui vai um conselho nessa área que a Bíblia nos exorta tanto no que diz respeito à diligência. Sejam filhos diligentes, operosos, ativos, não que ficam na cama o tempo todo, ou que têm preguiça de fazer as coisas e não aprendem a fazer nada e vão se tornar uns inúteizinhos na vida, ou zinhas, né? E não aprenderão a fazer as coisas, e tudo vai ser pesado, tudo vai ser difícil, porque o corpo não foi treinado para isso, a mente não foi treinada para isso, a própria vontade não foi treinada nesse sentido, e tudo vai ser difícil, tudo vai ser pesado, e normalmente a família verá, depois quando crescer, virá a sofrer, e a família virá a sofrer também, como consequência da negligência, da ociosidade, da preguiça durante os primeiros anos de vida. Outro princípio bíblico, outro dever dos filhos, aceitar a correção dos pais. Claro que depois eu falarei para os pais, corrija seus filhos, e aí enfatizarei mais. Mas, me dirigindo aos filhos, convém lembrá-los de que é Deus quem manda que os pais façam isso. Não se chateie com eles, quando eles exercerem a autoridade que precisam exercer sobre vocês. Não se chateiem com eles, nem se revoltem, nem se rebelem, quando eles usarem da disciplina, porque eles estão simplesmente obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Deus nos ordena fazer. Na verdade, se não fizermos isso, aí é que nós estaremos falhando e estaremos faltosos diante de Deus. Li com os irmãos Efésios, do capítulo 4, onde os pais são ordenados a não provocar os filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E li também na primeira carta a Timóteo, no capítulo no capítulo 3, no versículo 4, aonde entre os critérios para o exercício de um ofício eclesiástico está o pré-requisito de o pai de família criar os seus filhos sob disciplina e com todo respeito, porque se não souberem governar a própria casa, não poderão governar a igreja de Deus. Então, quando os pais exercem disciplina com você, ou proibindo uma coisa que você gosta de fazer em consequência do seu erro, ou até mesmo com uma disciplina física, o que ocorre e deve ocorrer mais com a idade menor, quando os filhos ainda não têm tanta percepção e compreensão, e mais compreendem, eles já têm como instinto essa capacidade de compreender a linguagem da vara, então a gente utiliza mais esse tipo de linguagem. Mas entendam isso, quando os seus pais exercem a disciplina, é porque Deus os mandou. Mas ainda, é porque é para o bem de vocês, não é para o mal. Posso garantir aos irmãos que não é agradável para um pai e uma mãe dar uma surra no filho, ou tolher o seu filho, disciplinar, proibir que os seus filhos façam determinada uma coisa ou outra. Geralmente, a disciplina é algo penoso para os pais, algo difícil para os pais,
alguma coisa que além de nos dar trabalho e exigir de nós disciplina também, não nos agrada de maneira nenhuma fazer isso. É muito mais fácil não disciplinar do que disciplinar. Mas vimos vários provérbios que ensinam com clareza que a disciplina tem como propósito produzir benefícios para os filhos, e vários benefícios são alcançados através da disciplina. Através da disciplina, o benefício maior é que nós podemos livrar a alma dos nossos filhos do inferno, né? Ensinando-os a obediência, ensinando-os a fazer a vontade de Deus, ensinando-os a viver de conformidade com aquilo que Deus revela na sua palavra. Um dos grandes males da nossa sociedade é exatamente a falta de disciplina, é exatamente a impunidade. As pessoas fazem as coisas errado porque sabem que dificilmente acontecerá alguma coisa para eles. Se nós quisermos encorajar as pessoas a procederem de maneira errada, é só fazer com que o erro deles não traga nenhuma consequência para eles. E então a natureza pecaminosa nossa se encarregará de nos fazer aquilo que é errado. Eu confesso aos irmãos que me irrito muito quando, dirigindo no trânsito, encontro carros parados em fila dupla e param ali e atrapalham o trânsito como um todo. E por que fazem isso? Porque eles sabem que não acontecerá nada. E por que tanta ilegalidade, tanta impunidade, tanta corrupção, tanta coisa? Porque eles sabem que não acontecerá nada. Nós vivemos a cultura da impunidade, nós vivemos a cultura da falta de disciplina, como se isso fosse bom, e não percebemos as consequências danosas e desastrosas para os filhos, seja na família, seja na escola, seja na igreja, quando a disciplina não é exercida, seja na sociedade. Isso é muito ruim especialmente também para os nossos filhos. Entendam, portanto, isso é para o bem de vocês. Mas ainda, meus irmãos, a disciplina, biblicamente falando, é uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor. Deus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem quer bem. Quem ama o seu filho, cedo disciplina. Quanto mais cedo, mais amor. Eu acho que eu amo meus filhos, porque assim com 4, 5 meses já comecei a exercer esse dever dos pais para o bem deles. E garanto aos irmãos que eles não reclamam disso. Eu já ouvi vários testemunhos dos meus filhos agradecendo a disciplina, a surra que eles levaram hoje, que já não pensam mais com as amígdalas, né? Que já tem mais juízo, e agradecem então a disciplina que eles experimentaram, porque reconhecem que foi para o bem deles. Aqui e ali pode ter tido alguma disciplina injusta, pode ter sido, mas é por conta, né? Porque também outras passam sem disciplina, então essa aqui é por conta já. Pode ser que eu tenha esquecido, é como Paulo em Atenas, né? Pode ser que eu tenha esquecido algum Deus, então vou fazer um altar ao Deus desconhecido. Essa peia aqui é por alguma falta desconhecida que porventura possa acontecer. Não, irmão, de maneira nenhuma eu estou encorajando os irmãos a provocarem seus filhos à ira e a discipliná-los sem razão ou sem motivo. Mas pior será não discipliná-los por medo de errar. Será muito pior para o coração e para a alma deles. Posso falar, cada vez mais que eu vou ficando mais velho, eu vou podendo falar com mais autoridade, porque já tenho 2 netos, meus 3 filhos já são adultos, a mais nova já tem 20 anos, e, portanto, estão todos aí no caminho do Senhor, estão todos na igreja, e nos relacionando bem em família, em casa, e dou graças a Deus por isso, e em grande parte foi a disciplina que pôde, o exercício da autoridade e da disciplina que garantiu que isso acontecesse. Então, é demonstração de amor. Quando não há disciplina, é indicação de que são bastardos. É o que a Bíblia ensina. Porque o pai que ama seu filho, quer o bem dele, exerce autoridade e exerce disciplina. Portanto, não reclame, não se queixe do exercício da disciplina, aceite a correção,
Deus manda os seus pais fazerem isso, é para o bem de vocês e, na realidade, é uma demonstração de amor. Mas há um caminho fácil de não ser disciplinado. É só proceder corretamente, é só não dar razão nem motivo para ser disciplinado. É só procurar seguir as orientações dos pais, obedecer os pais, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena, com a graça dele, com a misericórdia dele. Não é fácil, nós somos pecadores, é verdade. Nós, pais, erramos, os filhos também. Os filhos não podem nos dar uma surra quando nós, pais, erramos, mas nós recebemos muita surra, muitas surras e muitas correções e disciplina do nosso Pai Celestial. Como Deus nos corrige a todos e nos exorta a todos, porque nos ama e, portanto, Ele faz isso. E visto que foi Deus quem ordenou a disciplina e para o bem dos filhos, a melhor coisa que um filho pode fazer para evitar a correção e evitar a disciplina é ir a Deus e suplicar a graça deles. É verdade, nós somos pecadores. Muitas vezes os filhos erram e fazem aquilo que não devem, não é porque eles querem fazer nesse sentido, eu vou fazer aquilo que é errado, não. É porque eles são pecadores como nós somos pecadores também. E como o apóstolo Paulo teve que confessar muitas vezes, aquilo que eu quero eu não faço e aquilo que eu não quero eu faço, e nós como pais somos obrigados a confessar com Paulo que aquilo que queremos fazer muitas vezes não fazemos, o que não queremos fazer muitas vezes fazemos, a melhor coisa que eles e nós podemos fazer é ir ao Senhor e suplicar misericórdia, e suplicar graça, e utilizar os meios que Deus utiliza para comunicar graça ao seu povo, e assim, com a graça dele, possamos viver de maneira agradável a Deus e de maneira agradável aos nossos pais. Então, aceite a correção que vem do Senhor. Repito, é Deus quem ordena, é para o bem de vocês e é, segundo a Bíblia, uma demonstração inequívoca e prática do amor genuíno, do amor verdadeiro, que se preocupa, que zela, que se dá o trabalho e que insiste na correção, na supervisão, na disciplina dos nossos filhos. Meus irmãos, um dos deveres mais relevantes, mais importantes dos filhos é o dever de ter cuidado com as más companhias. Não há como exagerar o perigo enorme que as más companhias representam para os nossos filhos. Gostaria de sugerir que uma proporção enorme dos casos de crianças que estavam até andando bem, vinham para a igreja, seus pais traziam para a igreja, orientavam e traziam e tudo, estavam indo bem e que acabaram indo por outro caminho. Gostaria de sugerir que em grande parte isso ocorreu pelo descuido dos pais no que diz respeito ao zelo relacionado à companhia dos seus filhos. Os irmãos sabem que Richard Baxter foi um dos grandes, mais conhecidos psicólogos na história da igreja. Eu digo psicólogos porque os pastores conhecedores da alma são profundos psicólogos. E Baxter escreveu dezenas de tratados práticos, de conselhos práticos para os crentes, e escreveu também conselhos práticos sobre os deveres dos filhos. Eu tenho procurado ler esse material escrito por ele e por outras pessoas que têm abordado e tratado desse assunto. E lendo um tratado de Baxter sobre isso, com relação à má companhia, ele diz que as más companhias são a via expressa do diabo para o inferno, tratando exatamente de deveres dos filhos. Via expressa aqui é a tradução que eu dei para o texto lá, a freeway. No Brasil a gente não tem muitas freeways, a gente não tem muitas vias expressas. Os Estados Unidos tem várias delas. Você pode, se você não for por uma freeway nos Estados Unidos, por uma via expressa, você pode ir de um lugar para outro, numa cidade, e demorar 3, 4 horas. E se você pegar uma via expressa, você chega lá em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Porque nada lhe impede, e você tem aquela velocidade, tem máxima e tem mínima também, e o trânsito flui com uma velocidade muito grande. E é isso que Baxter quer dizer. Não que naquela época tivesse esse tipo de via, mas ele sabia o que era um caminho, uma via
pavimentada, onde se poderia andar com mais velocidade, do que aqueles caminhos tortuosos em que uma carruagem teria que ir muito devagar. Bom, meus irmãos, o que ele quer dizer é que a má companhia é um caminho célere para o inferno, é o caminho que o diabo coloca para conduzir rapidamente os nossos filhos para o inferno. E por isso nós devemos zelar e devemos ter muito cuidado com relação a isso. O ensino bíblico contra a má companhia é muito claro. Eu apenas selecionei 3 dessas passagens e li com os irmãos no início. A primeira se encontra no livro de Salmos, logo no primeiro capítulo. O livro de Salmos começa, na realidade, tratando desse assunto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É bem-aventurado o filho, a criança, o jovem, que determina no seu coração não andar segundo os pensamentos e os conselhos dos ímpios, daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não se dobram à vontade do Senhor. Bem-aventurados aqueles que não se detêm. Veja que nós temos aqui todo um processo, né? O conselho, se deter e se assentar. O conselho do ímpio, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Quando isso ocorre, é muito difícil segurar. Quando você vê seu filho utilizando de linguajar torpe, de linguagem torpe, de companhias de outros jovens, outras crianças, que mostram e revelam ser ímpias, pecadoras, escarnecedoras, e eles começam a adotar a maneira de falar, o modo de vestir, a maneira de viver daqueles que são reconhecidamente e professadamente ímpios e iníquos e desobedientes e transgressores. Luz vermelha, dobrada, porque a má companhia é uma freeway do diabo para o inferno. Zele, meu irmão, minha irmã, por isso. O livro de Provérbios, que também li com os irmãos, também logo no capítulo 1 do livro de Provérbios, também adverte contra esse perigo. Aqui está um pai exortando o seu filho de maneira inspirada. Filho meu, ouve o conselho do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consinta. Os pecadores seduzem. Os adolescentes que não são crentes, eles encontram várias maneiras de seduzir aqueles que não andam nesse caminho e atraí-los para eles. E fazer com que eles andem no caminho deles. Vem conosco. E com eles comecem a compartilhar a sua sorte com eles. Acharemos toda a sorte de bem preciosos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma bolsa comum. E quando nós vemos, nossos filhos já estão em comunhão, em unidade com as más companhias, com aqueles que fazem aquilo que não é agradável ao Senhor, que têm um procedimento contrário à revelação de Deus, iníquo, consoante à palavra do Senhor. É perigosíssimo, são perigosíssimas as más companhias, para todos nós, e de uma maneira muito especial para os nossos filhos. E a última passagem, irmãos, apenas um comentário rápido, trata-se de uma passagem tão conhecida nossa, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, sobre o jugo desigual. Olha, eu não sei como poderia ser esse princípio expresso de maneira mais forte, de maneira mais contundente, de modo mais veemente do que como expresso aqui. Admoestação direta: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos.
E em forma de interrogações, o autor dessa carta, Paulo, ressalta a insanidade, a insensatez, a inconsistência absolutas desse tipo de atitude. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ou que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. São perguntas que ressaltam a incongruência de qualquer tentativa de união do crente com o incrédulo. Porventura a luz pode conviver com as trevas? Porventura a justiça pode conviver com a iniquidade? Porventura a harmonia entre Cristo e o maligno? Podem ter uma bolsa comum, podem andar juntos? Podem se deter, se assentar juntos? É claro que não, é claro que não. Os irmãos sabem muito bem o que é o jugo, o desigual, o que é aquela canga que era colocada, aquele coisa de madeira, colocado no pescoço dos bois. Como é que pode um touro forte e vigoroso andar junto com um boizinho mais fraco? Não pode andar juntos, é um jugo desigual. Nós não somos o touro forte, não. Nós somos o boizinho fraco. E as razões são claras. Nós vivemos num mundo pecaminoso que nos incita ao pecado. O diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor para nos destruir. E ainda temos uma natureza corrompida e pecaminosa que naturalmente nos inclina para o mal. Tudo milita contra nós. Nós somos o boi fraco. O ímpio, o iníquo, é o touro forte. Tudo o leva e o conduz e o anima em direção à iniquidade, à transgressão e ao pecado. Diria, portanto, meus irmãos, que somente a ignorância, a presunção ou a obstinação diante da clareza do ensino bíblico acerca do perigo das más companhias pode explicar a nossa falta de cuidado nessa área. Nossa ignorância daquilo que a palavra de Deus nos ensina, o que certamente não é o caso dos irmãos. Os irmãos têm sido admoestados e advertidos com clareza, com frequência também, acerca do perigo das más companhias, ou a presunção de que, de alguma maneira, isso pode acontecer com os outros, mas nós não, nós somos fortes, nós somos, de algum modo, imunes, e então podemos nos expor ao perigo das más companhias, que isso não vai nos afetar. Nós é que vamos corrigir os outros, ou fazermos isso, ou permitirmos que isso aconteça com os nossos filhos. Meus irmãos, isso é presunção, isso é ignorância do estado de corrupção profundo do nosso coração e da nossa alma, a ignorância do ensino bíblico acerca da depravação do homem. Nós tendemos a amar o pecado, nós somos inclinados para o pecado, nossos filhos são inclinados ao pecado também. E se nós os deixarmos expostos, ou se, me dirigindo especificamente aos filhos, se vocês se expuserem ao jugo desigual, a comunhão com os incrédulos, a amizade com os iníquos, os ímpios, ao invés de buscarem a amizade naqueles que vocês veem que andam bem, que estão andando nos caminhos de Deus, são jovens, crianças que temem a Deus, vocês estarão agindo com ignorância da natureza das consequências da queda sobre a sua natureza, né? Com presunção, achando que você, de alguma maneira, vai passar imune, ou seus filhos, não tem problema não, eles vão ter essas amizades, eles não são crentes, é verdade, são ímpios, mas não tem problema, não vai acontecer nada não. Presunção que não reflete aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou então, obstinação, sabendo que é assim, tendo conhecimento disso, ainda assim, obstinadamente, diz, não, mas eu vou fazer mesmo. Vou fazer, e se meu pai não quiser, eu encaro ele, desafio, vou fazer de qualquer jeito, e não interessa o que pastor diz, ou presbítero diz, vou fazer de qualquer maneira. A obstinação do coração que poderá colocar você
nessa via expressa do diabo, que com facilidade conduzirá você para o inferno. Seja em termos de amizade, seja em termos de sociedade, seja em termos de namoro, coisas dessa natureza, com jovens que não temem ao Senhor, que não amam ao Senhor e que não procuram andar nos caminhos do Senhor. Repito, meus irmãos e irmãs, não há como exagerar o perigo das más companhias para os nossos filhos. Eu não consigo deixar de falar para os pais, né, que a responsabilidade é de vocês, é nossa. Exerça autoridade nessa área, não permita, não interessa se espernear, se ameaçar, se estribuchar, vocês são mais fortes que eles. Vocês têm muitos meios de exercer a disciplina, não permita, não deixe que a ameaça, não, se você ceder, não pense que se você ceder um pouquinho, eles vão ficar satisfeitos, nada, eles vão querer mais, a carne sempre quer mais, e eles vão querer mais, até que fique completamente falta de controle. Tenho visto isso tantas vezes, tenho admoestado de púlpito tantas vezes, mas tantas vezes as pessoas deixam de exercer, os pais, a autoridade, deixam de exercer a autoridade e a consequência é sempre funesta e não poderia deixar de ser. Cuidado com as más companhias. Não interessa se seja na igreja, não pense que na igreja não tem má companhia, não. Na igreja também tem má companhia. A igreja não é composta só de trigo, mas de joio também. Sempre há uma periferia que está ali, aqui, também aqui, mas que não demonstra pelos seus atos que não tem um coração regenerado, que não teme a Deus, que os pais não exercem a disciplina. Cuidado com os seus filhos, com a companhia de crianças que mesmo na igreja procedam, dão exemplo ou testemunho de não andarem nos caminhos do Senhor e os pais não disciplinarem. Zele pelas companhias dos seus filhos. Cuidado com parentes também, priminhos, bonitinhos e tudo. É um problema quando nós temos que evitar que nossos filhos não façam amizade com primos. Dificuldades enormes, muitas vezes, nós temos que enfrentar por causa disso. Não importa. A alma dos nossos filhos está em primeiro lugar. O ensino bíblico é claro. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, porque senão nós vamos nos estender muito, vai muito longe. Nós hoje, necessariamente, por causa dos avisos que eu tive que dar, do comunicado que eu tive que fazer, nós tivemos que nos estender muito. Eu temo que eu desperdice, né, e em virtude do cansaço, não se tire o proveito necessário. Então eu vou deixar para dar continuidade a esse assunto na semana que vem. Aqui ficamos por enquanto com esses conselhos: diligência, aceitar a correção dos pais e cuidado com as más companhias. Desejaria, é até providencial, encerrarmos hoje aqui para que os irmãos fiquem na mente esse conselho essencial e fundamental: cuidado com as más companhias. Você que é jovem, tenha cuidado com a má companhia, não escolha aqueles que vão lhe conduzir para o pecado, não permita que os pecadores lhe seduzam, não sente na roda dos escarnecedores, fuja disso, não empreste seu ouvido para ouvir aquilo que não glorifica a Deus. Não, fuja disso, com a graça e a misericórdia de Deus, busque a companhia e a comunhão daqueles que lhe edificarão, daqueles que não lhe conduzirão ao engano, ao erro e ao pecado.